Pois é, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Valeu pela participação, como sempre, né? Tamo junto. E é isso, cara. Só se fala em outra coisa, hein? Só se fala em outra coisa nas redes sociais, cara. Porque mandaram pra mim esses dias. É uma rapaziada que fez um podcast no estilo do Fashion Fit, né? Parecido com o Redcast também. Onde eles ficam entrevistando as moças e tal e perguntando o passado, quantos caras elas saíram, quanto cara tem que ganhar, se a altura importa e etc, né? E eu achei que tinham censurado, porque como eu tava falando sobre essa questão de misoginia, o Breno, eu achei que o pessoal queria que eu trouxesse um exemplo semelhante de perseguição que aconteceu em outro país. Mas não era sobre isso. Era sobre, na verdade, aí um vazamento de dados de algumas garotas que decidiram participar, foram contratadas por um cara, né? Não sei se ele é profissional, parece que ele é um golpista esse cara, tá? Não me aprofundei nisso, vamos entender um pouco. Decidiram participar de vídeos aí adultos, certo? Amadores, caseiros, mediante pagamento feito por esse sujeito, aí na casa dos $200, pelo que eu fiquei sabendo, né? Mas parece que ele prometeu algumas outras coisas, então ele está sendo investigado por, acho que, estelionato, mas principalmente eu sei que ele está sendo investigado por exploração sexual, que é um tipo de estelionato, né? E também, aparentemente, por PDF-filia, porque algumas delas disseram que até essa aqui do meio, não sei se vocês estão vendo, né? Não consigo ler o nome dela, era menor de idade. Mas a maioria aqui não, a maioria tem na faixa de 18 a 20 e poucos anos. E esse aqui é o famoso op infinito, né? Que é muito pesado, cara, é muito cabeludo o caso, né, que aconteceu. São garotas aqui, como eu disse, pra rapaziada paisana. Totalmente a paisana. Você olha aqui, bicho, você pega na mão, leva pra casa, apresenta pros pais, chama de meu amor, casa com ela, põe uma aliança no dedo e mora junto, felizes para sempre. Você não dá nada. Você pode até ver pela legenda aqui, postada por esse camarada, que é um argentino inclusive, né? Ele usou uma expressão semelhante que nós utilizamos também, alerta. Sua futura namorada ou atual, né, esposa, etc, pode estar aqui embaixo. Pela lista que se viralizou, acho que segue a lista, né, de todas as mulheres que aceitaram participar de vídeos adultos do Argentina Casting. O cara que foi preso, o tal de Gian Franco. E olha só, vamos ler os comentários aqui. Peraí, primeiro eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Eu quero mostrar um print interessante. As mulheres estão transformando os caras em Red Bill. Imagina o namorado todo feliz com a mulher dele e do nada ela aparece na internet do mundo todo mamando uma bengala de um homem aleatório em troca de $200. O cara tá até tremendo aqui, bicho. Esse escândalo aqui foi brutal. Sobra nada pro beta argentino. Bom, eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores, porque esse caso aqui é aquilo lá, né? O famoso, né? Vai tomando, né? É mais um exemplo da série Vai Tomando. Toma aí, filhão. É a colheita, né? Vamos trazer exemplos aqui, empilhá-los e mostrar, porque não tem nada de novo, não existe novidade com relação a por que isso acontece. Essa aqui são as aparências, rapaziada. É o que você vê, é o que te mostram. Mas o que as pessoas são de verdade, então no Instagram é foto de viagem, é turismo, viajando para vários países, né? Bandeiras, etc. No sigilo, vídeo pornô. Elas já estão na descida, elas estão pisando tão fundo no acelerador que elas estão escapando na curva. E aí vai descolar um pedaço desse iceberg e vai aparecer boiando para vocês. Eu só venho aqui e mostro. Tá? Mas isso aqui é uma consequência. É uma consequência de como as mulheres estão pisando fundo no acelerador e algumas, como nesse caso aqui, estão se perdendo na curva. E eu vou explicar para vocês o porquê exatamente. E aí acontece o que o cara falou, né? As mulheres vão transformar os caras em Red Bill, né? Aquele ditado, a melhor Red vem delas. Por quê? Porque elas estão pisando fundo no acelerador, já está na descida, perde o carro na curva, capota e vem alguém aqui e mostra e fala lá, aquele carro capotou. Você vai ver o carro capotado, entendeu? Aí eu vou explicar para você, eu vou fazer como se fosse o detetive, né? O Batman, né? Ele vai lá e analisa tal, as pistas, as evidências, e eu vou analisar as evidências, interpretando, mas para isso eu tenho que ter os fatos. Tudo bem, você pode falar a opinião, beleza. Eu sou um intérprete aqui nesse caso, mas eu tenho que interpretar alguma coisa, que são os fatos. Então eu estou interpretando os fatos, e eu vou analisar para vocês e falar. É isso só que é feito, em maior medida, tá? Porque a maior parte do conteúdo é principalmente descritivo, né? Não é prescritivo, existe, mas em menor medida, eu diria. Então é isso que é feito. E aí elas estão pisando no fundo no acelerador na descida e acaba capotando o carro. Vejam só aqui esse comentário como exemplo também. Quem diria, né, que se empoderar ia terminar fazendo isso, mamando, né, e se pôr de quadro e aparecer na internet. Cara, esse vídeo não dá pra fazer, velho. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, não tem como, cara. É difícil gravar esse vídeo porque, você tem que falar em códigos. 10 anos evacuando na porta da catedral para que o empoderamento seja isso. Sim, exatamente. Eu vou explicar porque faz sentido o que ele está dizendo, né? Antes disso, você tinha o quê? Você tinha a moral cristã, ok? Principalmente. Ou patriarcal, conservadora, vamos chamar assim. Para eles também. Qual que era o direcionamento, a prescrição feita para as mulheres via de regra, né? Família, mãe, em busca de quê? Em busca de, principalmente, né, ter um lugar no paraíso. O empoderamento se passa pelo quê, né? Elas chamam de liberdade. A relativização, em grande parte, desse tipo de moral e costume que existia antes.
que é a cristã ou religiosa. Isso foi relativizado. O que sobra nesse caso, para as mulheres principalmente, para as pessoas? Um tipo de moral utilitarista. Faça o que você quiser, desde que não seja crime. Né? O certo e o errado se torna subjetivo. Quando a moral ela é secular, né? Separada de Deus, né? Se torna subjetiva, é uma preferência, é uma construção social, nesse caso. E aí, cara, a mulher vai fazer o que ela quiser, ela tem liberdade, ela vai seguir o próprio caminho. O que sobra, via de regra? Normalmente, a nossa inclinação já é para isso. Dinheiro e sexo. E aí, como a mulher já está, né? A liberdade sexual feminina, essa experiência, é como se fosse uma descida, cara. Elas vão lá e você vai lá e tira o freio. É por isso que colocaram o freio sempre para as mulheres e não para os homens, entendeu? Porque pro homem a vida sexual, cara, é um morro. Então ele não precisa de freio na subida. O que o homem precisa, se ele quiser avançar nessa jornada, né? Ele precisa ter um motor potente, ele precisa ter um carro bom. A mulher é o contrário, a mulher ela tá na descida na questão da vida sexual. Aí foi lá a religião e tirou o freio. Certo? A religião não, o feminismo, né? A revolução sexual tirou os freios morais das mulheres, em grande parte, relativizou. E aí algumas estão fazendo o quê? Acelerando na descida, porque fizeram prescrições para elas viverem assim. Eu não tô criticando o fato dela acelerar na descida, isso aí eu quero que se lasque pra mim. O problema, cara, é você querer depois se fazer de sonsa pra conseguir um cara, né, que vai, que nem a Tabata, né? Ela não fez isso, mas um exemplo, ela casou com um cara o quê? Cristão, tudo mais na igreja, por quê? Porque é o melhor modelo de relacionamento no que diz respeito a trazer segurança pra mulher. E aí nessa hora, ela não vai querer relativizar se for bem-vindo, como ela fez pra ser solteira, no passado, por exemplo. É isso que eu critico. Então, eles não tem como nem me acusar de misoginia e essas coisas, porque eu estou atacando a hipocrisia. Se não existisse o conservadorismo, principalmente cristão, né, que é o mais, o principal elemento dele é a remissão, né? Jesus ele veio para redimir os seus pecados. Elas não teriam oportunidade de se redimir, cara. É aquilo que eu disse. O patriarcado ele não é um opressor, ele é um pai que mima suas filhas, porque tudo que elas querem fazer ele permite. Se ela quiser ser púquita antes, pode ser púquita. Fazer tudo que ela quiser, OnlyFans, tudo. Se ela quiser viver um tipo, e aí o conservadorismo vem principalmente como um pai mangina que quer mimar a sua filha e dar oportunidade para ela, se ela quiser, em 24 horas, se arrepender e mudar e se tornar crente. Sim, 24, cara, a André Surak, isso para vocês é exemplo de opressão. Vocês lembram vou citar um exemplo, aquela Lola, eu já trouxe ela aqui no canal já, só que acho que foi no canal antigo, era Lola Bevenuti, eu não sei, aquela que é garota de programa famosa, dava entrevista no Super Pop, ela fez tudo, velho. Quando eu vi o vídeo dela falando sobre machismo, eu quase me joguei da ponte. Cara, ela fez tudo que ela quis na vida dela, tudo. Ela viveu a experiência completa, tudo. Foi esposa, foi mãe, teve filho, separou, divorciou, casou de novo, adotou, e abriu OnlyFans, virou puta, foi pra faculdade, saiu, foi pra igreja, saiu, fez tatuagem, apagou. Elas fazem tudo, velho. André Surak, velho. André Surak, ela fez tudo, pintou até a cor do olho, furou a língua e devolve, põe peito, tira, bota, põe tatuagem, apaga, entra pra igreja, sai, tem filho, adota, não sei o quê. Isso é opressão. Mano, isso é um pai mimando a sua filha, velho. Porra, você pode fazer o que você quiser, eu sempre vou te deixar fazer o que você quiser, cara. Esse é o patriarcado, cara. O que você vai fazer na vida, irmão? Se você não quer ter filho, não quer ter nada, você vai fazer o quê, irmão? Juntar dinheiro e transar, porra. Bom demais. Ué. Então elas querem o quê? Principalmente, né? Muitas dessa geração mais nova. Carimbar o passaporte e completar o álbum de figurinha da Copa. Se é que vocês me entendem. Quando você pega o álbum de figurinha da Copa, é outra analogia, né? Que eu tô fazendo. Nossa, o Wolverine tá fazendo a manicure aqui, bicho. O que você quer fazer? Você quer completar o álbum o mais rápido possível. Algumas pessoas vão conseguir, outras não, mas todos vão tentar. Certo? É a mesma coisa. Então, em grande parte, o que muitas estão fazendo é tentar completar o álbum da Copa tendo todas as experiências possíveis. A vida sexual para muitas mulheres hoje, rapaziada, é como se fosse uma viagem. Quando você viaja, você não quer conhecer os pontos turísticos? Você quer ir naquele lugar, você quer conhecer a vida, cara. Você quer aproveitar a vida, você tá viajando, não vou voltar aqui, irmão. Tem que aproveitar enquanto eu posso, enquanto eu sou jovem. Então eu vou lá, vou na catedral, vou não sei na onde. Cara, a questão da vida sexual é como se fosse isso, uma viagem que ela tá fazendo. Ela quer conhecer o máximo de pontos turísticos, de cabeça para baixo, de pé na rede, plantando bananeira, com homem, com mulher, com uma árvore, filmando, postar na internet, ganhando dinheiro, talvez, de graça, com mendigo, por caridade, com gordinho, com alto, entendeu? É mais ou menos por aí, cara. Tô explicando pra vocês, rapaziada. Tá? Não tô fazendo um julgamento moral. O único julgamento moral que eu tô fazendo aqui é a hipocrisia, nesse caso. Tá? É a relativização. Porque aí é aquilo que eu disse. Se o passado não importa, e você vai ver os caras barbados, né, romantizando, porque as mulheres gostam de papinho furado. Para elas o que importa é a emoção, né? As palavrinhas moles, né? Você vai ver o Papai Smurf, os amigos do Guimpa, né? Os Trapalhões, relativizando essa porra, romantizando, cara. Falando, não, é o amor, que não sei o que lá, experiências do passado, o desejo e tal. Não, cara, é a Argentina Casting, irmão. Entendeu? Virilha marrom e sovaco marrom no pelo, irmão. E eles falando como se fosse um filme de romance da Netflix. Não, cara, é filme, entendeu? Xavier Vídeos, meu.
E é por isso que eu falo, cara, se elas estão relativizando o passado, é só você relativizar o futuro. Eu concordo, o passado não importa. Isso é uma grande besteira. Né? Assim como não importa, o que importa são os sentimentos, o que importa é o amor. É você gostar da pessoa, você ver a pessoa por quem ela é, concordo. Concordo. Para isso, o cara não precisa pedir você em casamento, você não precisa ser esposa, marido e mulher, não precisa de um contrato, não precisa de patrimônio, não precisa fazer uma sociedade, não precisa de nada disso. Essas características, elas existem e elas estão começando a perceber isso aos poucos agora, para proteger elas, porque a monogamia é um contrato, mas quem pediu para relativizar isso foram elas. Só que elas começaram a se ligar que, opa, mas espera aí, se os homens não cumprirem esse papel, eu tenho menos segurança. Se relativiza para você, então o homem também não precisa botar aliança, chamar você de minha mulher, tudo isso é muito patriarcal, tudo isso é para trazer segurança para a mulher, né? É por isso que eu falo, cara, toda moeda tem duas faces, né? A questão da liderança masculina, né, da hierarquia, da posição onde ele está acima da mulher, como se fosse o rei, ok, cara, tudo bem, ele tem mais poder, certo? Ele está acima, beleza, só que isso traz segurança para a mulher. Essa parte elas não querem abrir mão. Elas não querem que o cara esteja acima, esse tipo de coisa, seja líder e tudo mais, muitas vezes, mas a parte do que traz segurança para ele, a protege e garantias, elas não querem abrir mão, cara. Não, mas vocês que estão relativizando essas coisas, então a gente vai relativizar a outra parte também.